Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e hoje vou estar com vocês informando aí sobre as principais notícias do agronegócio. Tarifaço, está chegando o dia 1º de agosto e até o momento o Brasil ainda não tem uma definição sobre o tema. Vamos falar também sobre como os aspectos geopolíticos estão impactando a logística no agro e as ações e cotações das principais commodities do setor. Então fique por aí porque o Hora H do Agro está só começando. Como nós temos noticiado aqui no Hora H do Agro, a nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros deve iniciar dia 1º de agosto. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, estima que se a nova cobrança entrar em vigor na data estabelecida, o agronegócio brasileiro pode deixar de exportar cerca de 5,8 bilhões de dólares ao país americano, aí falando de valores anuais. Em busca de abrir um caminho de diálogo, senadores e empresários brasileiros vão em comitiva para os Estados Unidos neste fim de semana. O setor de suco de laranja, um dos mais impactados pelas tarifas, comentou o que espera desses encontros aí pela figura de Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR e conversou com o Morning Show. Vamos ver. Primeiro, acho que começando aqui pela diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, ela tecnicamente é muito boa, tá, gente? Assim, a diplomacia brasileira é um daquelas instituições que a gente tem que passam os governos e a gente tem uma estrutura de Estado muito robusta. Então, assim, do ponto de vista técnico, de negociação, de preparo, a diplomacia brasileira ela não perde para nenhuma do mundo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar ao longo de alguns governos de diferentes matizes ideológicas, negociações, e o que a gente vê realmente, o Brasil é muito respeitado tecnicamente pela sua diplomacia. Bem, dito isso, o que a gente vê? A gente vê que o governo brasileiro ele tem optado por se locomover por meio das vias mais tradicionais de comunicação, junto com o governo americano, esperando uma resposta do outro lado. O que o setor privado tem falado para o governo americano, e aqui eu trago para vocês absolutamente a mesma coisa que eu trouxe na reunião com o vice-presidente Alckmin dias atrás. A gente precisa de calma, nós precisamos de não levar estas eventuais provocações ou retóricas para o fígado e pensar no interesse do país como uma maneira toda. Claro, tem as questões de soberania e tem outras coisas, acho que isso absolutamente não está na mesa, como foi bem colocado por vocês anteriormente, mas em algum momento essas questões comerciais a gente imagina, como o setor privado, que é um setor pragmático, que essas questões elas serão colocadas à mesa, e na hora que elas forem colocadas à mesa, a gente tem que estar preparado. O ponto é, quando isso vai acontecer? E a que custo, obviamente, porque, enfim, né, a safra vai continuando, a laranja, enfim, está no pé, enfim, não espera muito. Então, assim, tem, obviamente, uma ansiedade da nossa parte. E dos senadores, enfim, obviamente, a prerrogativa de negociação, ela é do executivo, não é do legislativo, mas é muito natural que haja, inclusive, esse tipo de interlocução entre legislativos de diferentes blocos. Recentemente, inclusive, numa situação muito diferente, teve aí um debate importante de legisladores brasileiros com legisladores da União Europeia. Então, isso é natural. Hoje, obviamente, a gente tem aí um pouco mais de luz sobre essa delegação, porque a gente está no meio de uma crise. Agora, procurar interlocuções, eu acho que é de bom tom por todos os poderes instituídos. Outros setores também devem ser afetados. Os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária mostram que as perdas estimadas para a indústria de carne bovina são de 671 milhões de dólares, enquanto para o café isso deve atingir 481 milhões de dólares.
Para falar conosco sobre as perspectivas para o setor cafeeiro, nós vamos conversar com Lalesca Moda, analista de inteligência de mercado da EdgePoint. Bem-vinda ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação. Nesse momento conturbado de geopolítica, tarifas, mercado, então eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre esse foco de café. Nós vimos recentemente que o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, apontou uma queda no preço do café no mercado financeiro. Isso deve se manter? Queria entender um pouquinho contigo, inclusive se a gente vai ver queda de preços para o consumidor brasileiro, porque existe essa expectativa, né? Obrigada de novo, Lalesca. Obrigada aí, Mariana, pela participação. Bom, começando pelos preços, então, a questão aí que acho que estamos todos ansiosos para saber como que vai ser, Eu acho que antes da gente falar do impacto da tarifa no preço, é importante a gente comentar que essa queda no preço, ela era, de certa forma, esperada para esse período do ano, principalmente porque a gente está no período de colheita aqui no Brasil. Então, basicamente, a colheita do Robusta, o Conilon, é praticamente finalizada aí nas regiões do Espírito Santo, Bahia e Rondônia, e do Arábica também caminhando para o fim, que o Arábica que é o maior consumido mundialmente, No Brasil, a gente tem um consumo misto, de Arábica e Conilon, isso varia muito conforme o preço, de cada variedade, e no blend nacional. Mas então já era um pouco esperada essa queda nos preços conforme, a gente tem essa pressão de colheita, mais café entrando no mercado. Mas, além disso, a gente tem alguns outros pontos para considerar, Por que o preço está caindo? Então, a gente está, além do Brasil, Quem está colhendo agora também é a Indonésia. Então, a Indonésia também com uma safra muito boa e a gente já percebe essa pressão nos preços internacionais desde abril, Então, a gente já tinha essa pressão de oferta. E, além disso, no restante do mundo, até o momento, o desenvolvimento da safra 25-26, que vai ser colhida nessas outras regiões, como Colômbia, Vietnã, entre outros países aí no final do ano, está indo muito bem, Colômbia com alguns pontos aí de atenção, mas de certa forma a gente espera uma recuperação no ciclo 25-26 por conta desses outros países, não por conta só do Brasil, Brasil, uma colheita muito boa de Conilon, mais uma queda na Arábica, mas o restante do mundo contribuindo para esse cenário. E entrando agora, desculpa, mas entrando então um pouco na questão, não só do lado da oferta, a gente tem também a demanda, e daí sim a gente tem um ponto de vista das tarifas, Então, do ponto de vista de demanda, a gente já tinha esse medo, desde o começo do ano, quando os preços do café atingiram picos aí, de um recuo da demanda que é natural, conforme a gente tem um preço muito elevado, Principalmente países como o Brasil, que o café a basicamente R$40 no mercado, acaba tomando muito da renda do brasileiro médio aí. Então, a gente já esperava um tipo de impacto na demanda também. Agora, com as tarifas, dos Estados Unidos possivelmente entrando em vigor, a gente pode também ter um reflexo disso na demanda dos Estados Unidos. Ainda não sabemos, temos que esperar para ver se realmente essa tarifa ela vai acontecer ou não, mas tem esse possível reflexo. Então, de forma geral, no cenário de médio e longo prazo, a gente tem uma expectativa de queda dos preços, sim. Possivelmente isso pode chegar no consumidor, mas é claro que a gente tem que esperar todos esses custos serem traduzidos, desde o campo até a indústria para o bolso do consumidor. Mas há uma expectativa de queda de preço, sim. Ótimo, você falou um pouquinho do que eu já ia te perguntar também em relação a esse jogo entre países, Porque, como você falou, da safra brasileira, mas a gente tem que olhar para a Colômbia, para Vietnã. Queria entender um pouco se já seria um momento de o Brasil rever mercados ou ampliar o acesso para alguns países, olhando exatamente para essa dinâmica das safras mundiais, O que poderia ser o foco do setor? Queria entender um pouco como que você avalia isso, exatamente pela demanda, mas olhando para o mercado internacional, Sim, claro. Bom, quando a gente pensa, todo esse contexto, o que poderia vir do mercado internacional de café com possíveis tarifas americanas, No primeiro momento, a gente tem um pânico geral no mercado, Porque tem muita incerteza em torno dessas tarifas, E de como que isso vai ser para esses países. Tem até uma pressão dentro dos Estados Unidos, de senadores e deputados e até mesmo da Associação Nacional de Café para tentar tirar o café dessa lista de tarifas,
Mas, enfim, no primeiro momento, o que poderia ser esse impacto? A gente tem possivelmente Estados Unidos tentando importar café de outras origens, como a gente comentou, né? Outras origens com taxas menores, como Colômbia, né? Mesmo, e até mesmo África, que tem se tornado um continente aí com bastante destaque, principalmente Etiópia e Uganda. E o Brasil, no seu caso, poderia redirecionar esse café, principalmente para a União Europeia, que é o que já tem acontecido de certa forma nas últimas semanas, aí, digamos assim, os produtores não, exportadores têm priorizado esses envios de café para a União Europeia, né, que é o maior mercado consumidor hoje quando a gente considera todos os países, né, em torno de 40 milhões de sacas, e também para a Ásia. Claro, a gente tem um mercado crescente na Ásia aí de café. Ele ainda está nos seus estágios iniciais, a gente tem um caminho, né, para ele andar e se tornar talvez um dos maiores mercados do mundo, mas com certeza a gente tem um crescimento não só na China, né, que acho que é o foco hoje no mercado, mas também em países como Coreia do Sul, Filipinas e até mesmo os países produtores como Vietnã e Indonésia. Então a gente tem essa mudança aí no cenário global. Agora, só um ponto que eu acho que a gente tem que destacar nesse primeiro momento, nesse cenário de tarifas, né, é que Brasil e Indonésia estão colhendo, mas o restante dos países do mundo estão na entre-safra. Então, a gente tem um período aí nos próximos meses, pelo menos até outubro, aí, novembro, de possivelmente uma oferta menor dessas outras regiões. A gente tem estoques de passagem, né? Claro que a gente acredita que esses países podem usar esses estoques de passagem para enviar café, por exemplo, para os Estados Unidos, numa eventual taxação no Brasil, mas ainda assim é limitado. Então, o mundo hoje ele depende muito do café brasileiro, né? Nós somos o maior país produtor e que temos a eficiência também na produção, né? E nos custos. Então, o café brasileiro ele é mais barato normalmente comparado com outras origens. Então, a gente tem esses pontos também para levar em consideração. E aí, quando a gente olha para todo esse contexto internacional, ainda tem um fator importante que eu acho que vale a gente colocar aqui, que é a questão da UDR também, né? Porque a UDR também olha para o café, também existe aí uma questão da classificação de risco dos países, inclusive mexendo com essa classificação entre Brasil e Vietnã, porque me parece que o Vietnã ficou com uma classificação um pouco melhor do que a do Brasil. Como que vocês avaliam isso na EdgePoint? Porque a gente está falando de taxação via Estados Unidos e UDR via União Europeia. Então, assim, o norte global está olhando para o café brasileiro e é preciso ficar muito de olho nas cotações e como isso influencia o produtor rural, né? Assim, o que a gente pode esperar dentro desse contexto, olhando para esse produtor, para quem produz o café na ponta e que muitas vezes, inclusive, é médio produtor, pequeno produtor, mas que está suscetível a todo esse impacto global, né? Sim. Bom, começando então pela UDR, né? A gente já tinha essa pressão no ano passado, né? Inclusive, nós percebemos um aumento dos embarques para a Europa no segundo semestre por conta da pressar, né? De mandar esse café para a União Europeia antes de o UDR entrar em vigor. Possivelmente, pode ser que tenhamos um cenário parecido, né? E agora, em relação às origens, né? O Vietnã realmente ele ficou com uma classificação um pouco melhor, que ele já tem um trabalho de anos aí também de preparar os seus produtores para essas eventuais demandas da União Europeia, mas o Brasil também não é um país que não tem feito seu dever de casa, digamos assim. Hoje o Brasil ele tem, no setor de café, pelo menos, uma eficiência muito grande, como eu comentei, inclusive muito avançado na questão do ODR. É claro, quando a gente olha para a classificação, né, ele ficou um pouco abaixo do que a gente queria em relação ao ODR, mas, de forma geral, o setor cafeiro, ele é muito mais bem preparado para a questão da UDR, com muitos embarques, inclusive, chegando já na União Europeia com essa classificação. Até mesmo produtores menores, né, ou médios, hoje a gente também tem o papel das cooperativas, que elas acabam tendo um avanço muito grande também nessa questão de legislação. Então, o produtor, ele acaba conseguindo embarcar seu café através dessas cooperativas também. E o produtor maior também, médio a grande, até mesmo muitos deles já têm muitas certificações, né, como até mesmo a Reginagre, e, enfim, cafés orgânicos, que eles conseguem, então, acessar esses mercados da União Europeia. Então, no primeiro momento, a gente não tem tanta preocupação, pelo menos em questão à União Europeia, né, do acesso do café do produtor brasileiro para esse mercado. Eu acho que a questão agora é muito mais esse medo dos Estados Unidos em relação às tarifas, porque realmente isso complica porque quem vai absorver esse custo, né,
vai acabar sendo o consumidor de café americano. Então, isso vai mexer com toda a operação dentro dos Estados Unidos e muito provavelmente tem impactos, né? Então, isso vai ser uma perda muito grande para o mercado de café, mas é claro, a gente tem diversas autoridades aí conversando para tentar chegar nessa solução. Esperamos que, né, que tenhamos algumas notícias positivas nas próximas semanas aí também. Com certeza, com certeza. Inclusive, ficando de olho aí nessa reunião que deve acontecer nos Estados Unidos entre os empresários, senadores brasileiros, para reverter o que vai já está impactando várias cadeias, entre elas o café, né? Muito obrigada pela participação, Lalesca. Espero que você volte, inclusive, com novidades depois dessa reunião e à medida que a safra também for avançando. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pessoal. Até uma próxima. E agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu ao longo dessa semana, né? O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participou essa semana da reunião do Conselho Nacional de Fertilizantes, o CONFERT. Na ocasião, a Petrobras anunciou a retomada de investimentos em 4 unidades de fertilizantes. O objetivo é atender a 35% da demanda nacional de fertilizantes à base de ureia. Não são todos os fertilizantes, mas aqueles à base de ureia até 2028. Vamos ouvir o que o ministro Paulo Teixeira falou a respeito. A Petrobras ela recuperou 4 unidades que produziam ureia e deixaram de produzir ureia, né? A Fafem da Bahia, a Fafem de Sergipe, a ANSA do Paraná e uma unidade no Mato Grosso do Sul. Então ela recuperou essas 4 unidades e em 2 anos nós teremos 35% da produção de ureia aqui no Brasil, né? Vale lembrar que a iniciativa da Petrobras já estava prevista no Plano Nacional de Fertilizantes, criado lá em 2022, quando a guerra entre Ucrânia e Rússia estourou. E aí a gente viu que o Brasil é muito dependente, então o governo federal elaborou esse plano e é preciso acompanhar de perto as metas estabelecidas, já que o plano foi elaborado mirando o ano de 2050. E diante do momento geopolítico conturbado que o mundo vive, é crucial para o agronegócio acompanhar as consequências para o setor logístico. Para a gente falar a respeito, nós conversamos hoje com Gustavo Costa, mestre em Engenharia Naval e pesquisador da PoliUSP. Seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Quero começar te pedindo um raio-x aí mais macro sobre se o fluxo naval está sendo impactado diante desses conflitos. A gente está vendo aí, por exemplo, Rússia e Ucrânia, teve a história de Irã e Israel. Tudo isso mexe em regiões aí que são importantes para o fluxo naval. A gente já está vendo consequências para isso, Gustavo. Obrigada de novo pela participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. O transporte marítimo ele sempre tem a questão geopolítica, né? Então, toda vez que você muda regiões de oferta e regiões de demanda, você tem um impacto muito grande, né? Vamos primeiro para o conflito da Rússia, né? A Ucrânia era um grande exportador de grão, né? Então, perdeu basicamente a sua capacidade de exportar. Isso, os compradores dos grãos da Ucrânia basicamente foram comprar em outros mercados e houve o deslocamento da oferta, né? Basicamente, o Brasil aproveitou bastante disso, né? Hoje a questão geopolítica está mais realmente do que resultará das tarifas dos Estados Unidos, né? Então, isso pode acabar tendo uma mudança bastante significativa nos tráfegos, não só dos produtos acabados, mas das commodities também, né? Então, imagine que hoje você tem um fluxo, por exemplo, de suco de laranja para os Estados Unidos, uma rota já basicamente consolidada. Se os Estados Unidos pararem de consumir esse suco de laranja, ele deve buscar outros mercados que demandam talvez mais capacidade de navio, mais capacidade portuária também, né? Para o agronegócio, o grande impacto que pode ter realmente é o Brasil abrir novos mercados e nós continuarmos enfrentando a questão da falta de infraestrutura portuária, né? Então, eu peguei algumas estatísticas aqui, Jaqueline. Basicamente, nós estamos no limite da capacidade operacional de todos os portos. Se o Brasil quiser exportar mais no agronegócio, ele vai ter sempre uma barreira que é a sua capacidade operacional, né? Quando eu falo capacidade operacional, já não é só
a operação no porto, tá? Estamos falando de profundidade também do canal de acesso dos portos, né, para receber navios maiores, né? E os modais de transporte que chegam a esses portos, né? E a cadeia, ela tem vários segmentos, né? Agora, é isso que eu queria entender, assim, né? A gente está falando de uma reorganização, como você está colocando, que depende muito de demanda e oferta. Mesmo os produtos agrícolas, então, não passando pelas rotas dessas regiões específicas, né? A gente estava falando, por exemplo, na época ali assim que estourou ali o conflito em Irã, e a gente estava falando de que ali é uma rota importante, por exemplo, para petróleo, não necessariamente para produtos agrícolas. Mas mesmo esses produtos não passando por essas rotas, eles podem sentir algum reflexo, então, como, por exemplo, no frete marítimo ou na disponibilidade de navios. É importante que o agronegócio fique de olho, fique atento nessas regiões de conflito, ainda que o grão, por exemplo, não passe por lá? Nós temos que ficar sempre de olho, porque o agronegócio ele depende muito do afretamento de navios, né? Então, toda vez que você tem, por exemplo, um conflito do Canal do Panamá, ele está fechado, e os navios têm de dar a volta pela África para chegar na Europa, por exemplo, né? Isso demanda mais capacidade de navio. Como a frota de navio ela não cresce de acordo com a demanda, toda vez que você aumenta a distância de transporte, o frete aumenta, né? Então, esses conflitos geopolíticos que acontecem, eles tendem a aumentar o frete, né? O Brasil ele não tem um impacto muito grande, porque não só da commodity não passar muito por ali, né? Nós exportamos muito mais commodities para a China, que não é afetado por esses conflitos geopolíticos. E também aquilo que nós importamos de petróleo vem basicamente da costa da África, o petróleo cru, né, para nós processarmos, e o óleo diesel vem da Rússia, né, que não passam por essas zonas de conflitos, né. O que pode afetar, por exemplo, é uma sanção americana aos países que compram da Rússia, e hoje praticamente todo o diesel que nós importamos vem da Rússia, né. E aí realmente teria um impacto significativo, porque nós não produzimos a quantidade de diesel necessária para a nossa atividade de transporte, né? Uhum. Então, nós precisamos ficar de olho aqui como esse conflito tarifário, não é só geopolítico, né, Jaqueline? Então, o tarifário também vai afetar as nossas cadeias logísticas mais na importação do que na exportação, tá? Na exportação do agronegócio eu não vejo um impacto significativo, a não ser um possível aumento de fretes por uma demanda resultante do aumento da distância de transporte, tá? Certo. Então, assim, é isso que você falou, né? A gente sabe que a programação de navios é algo rigoroso, que está ligado a esse fluxo de oferta e demanda, só que a condição dos portos no Brasil é algo que sempre é um tendão de Aquiles. A gente sabe que isso influencia nessa chegada na chegada e na saída de grãos, de produtos. Hoje, inclusive como pesquisador da PoliUSP, como que você avalia essa condição dos portos no Brasil? A gente está falando que, de alguma forma, eles são uma situação crítica no Brasil inteiro, ou alguns portos, algumas regiões estão mais bem desenvolvidas? Posso contar um pouquinho de história também, né? Quando o agronegócio saiu do Rio Grande do Sul, passou pelo Paraná, foi para o Centro-Oeste, né? Você acaba tendo hoje ainda a ida mais para o norte, né? E também para o Maranhão, você acaba fazendo com que as distâncias entre os centros produtores e, vamos chamar, das interfaces logísticas existentes antes, que era basicamente o Sul e do Sudeste, ficassem distantes, né? Então, o agronegócio demandou infraestrutura logística no norte, né, que hoje nós chamamos de Arco Norte, né? O grande problema que nós temos, Jaqueline, é que a infraestrutura portuária, hoje, do Sul-Sudeste, ela está no limite, ela não tem mais para onde crescer, a não ser que você faça um porto novo numa área que esteja fora de zona urbana, né, fora da zona dos portos atuais hoje, né? E quando você tem os portos no norte, você tem um grande problema de acessibilidade, né? Então, o agronegócio ele tem uma característica bastante distinta das outras cadeias logísticas, né? Ele tem uma sazonalidade muito grande. Você pegar a colheita da soja, né, de janeiro a maio, e depois as duas safras do milho, de janeiro a março e de junho a setembro,
você plota isso em cima das exportações, você vai ver que em janeiro o nível é baixo, né? De outubro a dezembro também é baixo, e depois você tem um pico, né? E esse pico sobe durante alguns meses. O impacto no setor de transporte e na infraestrutura é gigantesco, porque você tem esse pico. E esse pico demanda que você tenha um porto com muito mais capacidade operacional para ter uma demanda de pico do que uma demanda normal, né? E quando você vai para os portos do norte, você vai depender basicamente hoje do transporte hidroviário, né? Utilizando as hidrovias, e pela característica da carga, você precisaria de ferrovia. E a ferrovia não existe para os portos do norte, né? Então, você continua tendo uma pressão gigantesca em cima de Santos e em cima de Paranaguá, com todos os problemas que trazem, né? E eu não sei se você acompanhou, mas toda foto que você tira em cima de Miritituba, você vê ali 3, 4, 5 mil caminhões aguardando a descarga, né? Que são basicamente hoje os armazéns sobre rodas desses terminais, né? Sim, Então, o que o sim. Brasil precisa realmente é ter um plano de logística para atender o agronegócio de modo que possibilite o crescimento dele, né? Hoje, o que nós temos de infraestrutura, não só portuária, mas também da infraestrutura hidroviária e ferroviária, não atende hoje qualquer crescimento que o agronegócio tenha. Exato. Então, quando Cresce. nós olhamos o norte do país, é lá, eu digo sempre que é lá que a música está tocando, né? É lá que deveria ter realmente os investimentos necessários. O Sim, setor porque se privado cresce a faz, produção agrícola, cresce no campo, cresce a lavoura, cresce, a produtividade cresce, mas o porto não dá conta, né? não é só o porto, né? O porto é um elo nessa cadeia, né? Você sim. precisaria ter realmente um sistema de transporte, pela característica da carga, ela tende a buscar modais de transportes que tenham capacidade, uma grande capacidade de transporte, Tá que é ouvindo? o ideal do ferroviário, né? Mas na região norte nós temos um sistema, eu não vou chamar de hidrovias, eu chamo de rio navegáveis, né? Porque hidrovia você precisa ter manutenção do fluxo de água que tem o calado necessário durante todo o ano, né? Hoje o Brasil ele tem rios que nós tentamos navegar. Vamos ver agora se o Ministério dos Portos e Aeroportos, com o lançamento da BR dos rios, né, ele realmente tem uma visão diferente e transforma os rios navegáveis em hidrovias, né? E nós temos vários projetos ferroviários para atender o agronegócio que precisam sair do papel, né? Já estamos há décadas discutindo realmente projetos ferroviários que cheguem aos portos do norte, né? Sim. E agora, só uma pequena correção para a gente situar quem está nos assistindo. Jaqueline é a produtora do programa. Jaqueline Brás foi quem o senhor conversou anteriormente. Eu sou a Mariana, mas fique tranquilo. Mariana, é só para as pessoas, não, para quem está assistindo, não achar estranho. Mas existe, a Jaque está literalmente atrás das câmeras, acompanhando aqui a produção, o andamento do programa. Agora, uma última pergunta para você, Gustavo, só para a gente encerrar. Essa semana, a gente viu, por exemplo, que o Porto de Vitória, no Espírito Santo, já anunciou aí alguns bloqueios não, né, mas alguns embarques não foram permitidos já para os Estados Unidos. Isso já afeta, por exemplo, o próprio café, com quem a gente conversou recentemente agora na EdPoint, a entrevista anterior. O senhor entende que, de alguma forma, é preciso acompanhar, antes mesmo do dia 1º de agosto, se esses embarques já estarão sendo impactados, assim como a gente observa no Porto de Vitória? O que nós tivemos ao longo da costa dos embarques para os Estados Unidos é que os navios saindo daqui do Brasil, eles levam um tempo para chegariam depois do dia 1º, né? Então, nós tivemos uma catástrofe com os embarques das frutas, principalmente saindo pelo Porto de Pecém. Os contêineres frigoríficos já estavam estufados com manga e uva, não embarcaram. Isso, de alguma maneira, precisa ser colocado no mercado interno ou vai se perder, né? Vários embarques de café também foram suspensos, porque chegariam depois do dia 1º nos Estados Unidos. E embarques de carnes também, né? Basicamente aqui do Sudeste e do Sul, também foram retidos, porque chegariam depois do dia 1º.
Isso é uma catástrofe para os exportadores, né? Porque muitos deles já tiveram todos os custos logísticos para que os contêineres chegassem até os portos, né? Eles vão precisar retirar esses contêineres dos portos, desovar os contêineres e, de alguma maneira, colocar essa carga no mercado interno para não perdê-la, né? Porque dificilmente eles conseguirão, num curto espaço de tempo, mandar para outros mercados, né? Sim, aí esse rearranjo... Então foi uva, manga, suco de laranja, café e carne. Os exportadores realmente tiveram um prejuízo significativo antes de iniciar a questão tarifária no dia 1º, né? Perfeito, é isso. A gente agora precisa observar como que vai ser essa distribuição dos produtos que não foram embarcados, como o senhor colocou, se vai ficar no mercado interno, se existe a possibilidade de perder essa produção, a gente espera que não. Vamos continuar acompanhando aí o cenário. Muito obrigada, Gustavo, pela participação. Espero contar com você em outras oportunidades, inclusive com notícias melhores. Obrigada, viu? Pode sempre comigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Para ajudar você, produtor, a se programar, agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para essa semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. O Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, está viajando, mas ele mandou para a gente um vídeo contando o que esperar para essa semana. Vamos ver. Olá, Mariana! E olha, hoje diretamente aqui do noroeste de São Paulo, e vamos para as previsões climáticas agora para o mês de agosto, né? Já que estamos finalizando o mês de julho e já vamos pensar na próxima safra. Como vocês sabem, os modelos climáticos já começam a sinalizar uma tendência da volta da laninha para a primavera. No entanto, mesmo agora não tendo de fato ainda uma laninha, mas só o fato das águas do Oceano Pacífico estarem mais frias, isso vai fazer com que as chuvas voltem um pouco mais cedo dessa vez para o Brasil. Ou seja, já agora na segunda quinzena de agosto, começaremos a ver as primeiras chuvas da temporada. Porém, o frio ainda persiste. Apesar de algumas ondas de calor agora, nessa semana, o mês de agosto ainda deverá ser marcado por pelo menos 2 ondas de frio. E esse frio deve ser um pouco mais intenso. Não dá para falar em geada ainda, mas o fato é que teremos mais algumas ondas de frio que podem trazer pelo menos alguns sustos para nós produtores. Outro ponto de atenção já é para essa semana. A tendência é que uma nova frente fria avance pelo sul do Brasil já no começo da semana, levando chuvas generalizadas a grande parte das regiões produtoras, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, bem como também partes das regiões Sudeste e Centro-Oeste, principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, deverão receber essas chuvas agora na virada de julho para agosto, o que será de fundamental importância para manter o solo com bons níveis de umidade, favorecendo assim o desenvolvimento das lavouras. Atrapalha um pouco o andamento da colheita? Sim, vai atrapalhar, mas essas chuvas agora serão muito mais benéficas do que prejudiciais, principalmente no sul, onde já faz algum tempo que não chove e as culturas de inverno vêm sentindo já esse tempo mais seco. Agora, olhando cultura por cultura, né, o que a gente pode falar é o seguinte: eu estou aqui numa lavoura de cana-de-açúcar e também lá atrás pomares de laranja. A cana está sendo muito beneficiada esse ano com relação a essas chuvas que vêm ocorrendo desde lá do verão. Isso vem trazendo uma condição excepcional, tanto para os canaviais que vão ser colhidos agora no segundo semestre, quanto e também, principalmente, para todo o setor sucalcooleiro para 2026, onde teremos aí uma safra bastante significativa em 2026. Esse ano,
A produção aumenta? Sim, aumenta em relação ao ano passado. Mas a seca de 24 e agora esse clima mais frio pode tirar um pouquinho a produção de cana-de-açúcar. A mesma coisa com a laranja. A laranja sentiu bem os efeitos da estiagem no ano passado, mas vem apresentando bons sinais de produtividade esse ano. Com relação às culturas de inverno, as condições são muito boas agora com o retorno de chuvas regulares ao sul do Brasil, agora no mês de agosto, ou seja, tudo caminhando para que as culturas de inverno sejam bastante beneficiadas com as chuvas e com o frio, já que não há ondas de calor significativas esse ano, como aconteceu em 23 e 24. Já para as culturas, pensando nas safras de verão agora de 2026, 25, 26, a tendência é que com o retorno mais cedo das chuvas, você tenha sim uma condição melhor para o plantio. E lógico, plantios mais cedo, colheitas mais cedos, ou seja, a soja já no final de dezembro e principalmente na primeira quinzena de janeiro, já teremos soja disponíveis, pelo menos da safra nova, para ser exportável. Ou seja, o calendário esse ano deverá ser bem mais antecipado. Com isso, temos um clima extremamente favorável agora, tanto para 25 quanto para o primeiro semestre de 26. Um grande abraço e até semana que vem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de cotações das commodities e a sustentabilidade na produção do milho. Não saia daí. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E agora nós vamos ver como a indústria alimentícia tem incentivado a aplicação de práticas de agricultura regenerativa na cadeia produtiva do milho. A reportagem é da Jaqueline Braz. Vamos ver. Dados da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos mostram que, atualmente, 61% do que a agropecuária produz é processado pela indústria de bebidas e de alimentação. Uma grande fatia disso é representada pelos cereais, como o caso do milho, que é utilizado em produtos como sucrilhos, salgadinhos e até papinha de bebê. A jornada do alimento até o supermercado é um processo extenso que engloba desde o desenvolvimento biotecnológico até a logística e armazenagem. Isso compreende aquilo que é chamado de cadeia produtiva. Na gôndola está o consumidor, que busca cada dia mais consumir produtos com origem sustentável e rastreável. Quando eu venho ao mercado, eu prezo pela escolha de alguns milhos específicos enlatados,
por todo o processo como um todo. Ainda que seja mais caro, acho que vale a pena. É não transgênico, é mais saudável, tem toda a questão de sustentabilidade também envolvida no processo e até o valor nutricional é mais rico, né? Então, acho que no fim das contas, vale a pena fazer esse tipo de escolha. A indústria de alimentos está atenta a essas demandas e tem desenvolvido ações para monitorar e promover a sustentabilidade em toda a cadeia de valor. Essa empresa de cereais, por exemplo, realiza uma pesquisa global com os principais fornecedores de matéria-prima, como a soja e o milho, para entender qual o nível de comprometimento com práticas de agricultura regenerativa. O que a gente busca primeiro entender são as práticas atuais desses fornecedores, né? Então, como eles operam dentro de uma cadeia sustentável, regenerativa, o quanto eles estão mais avançados ou menos avançados dentro do que a gente entende que são os melhores padrões de qualidade e de sustentabilidade. Com isso, a gente vai entender o grau de maturidade de cada um desses parceiros. Isso vai nos dar uma boa matéria-prima para aquilo que a gente precisa ajudar a fomentar como melhoria contínua, que a gente precisa talvez tratar internamente como práticas, como treinamentos, como reforço de comunicação, uma vez que nós somos responsáveis, né, até o produto final que a gente oferece para os consumidores. Então, entender a cadeia desde a sua origem, com todas as suas peculiaridades, é uma responsabilidade daquela nova. A partir dessa pesquisa, a empresa estabeleceu critérios legais e de sustentabilidade a serem cumpridos pelos seus fornecedores. Alguns que a gente pode relatar aqui são as práticas laborais, né, garantir que a gente tem uma cadeia totalmente em linha com as legislações de cada país. Então, aqui, obviamente, podemos estar falando de Brasil, que tem algumas legislações, e outros países têm outras. A gente precisa entender, dentro de cada localidade, quais são as práticas mínimas aceitáveis. As práticas, por exemplo, de usos de defensivos, de fertilizantes, de outros componentes químicos, o que é aceitável, o que não é, o que está em linha com a legislação alimentícia de cada um desses países, entre outras práticas, aí sim, de melhoria contínua, práticas mais avançadas, incluindo tecnologias, incluindo produtos e tecnologias mais inovadoras que vão nos permitir, de novo, entender o quão inovador está sendo esse produtor ou esse fornecedor. Um desses fornecedores é uma beneficiadora de milho não transgênico em Goiás, que ao receber a demanda da indústria, reformulou processos e se adequou para atender a nova realidade. E esse apoio junto a grandes clientes, que a Milhão sempre ela apoia esses projetos, sem um grande cliente nos dando a mão, nos dando um apoio, a gente não ia conseguir jamais aí de colocar um produto de excelência, um produto gluten-free, um produto milho flint. O que é o milho flint? O milho flint é um milho duro, avermelhado, com baixa micotoxina. Não é só o milho que é para ração animal, ele é um milho especial, vamos dizer assim, um milho para alimentação humana mesmo, né? Então, sem esse apoio das grandes contas, a gente não estaria jamais nesse patamar, né? E tudo começou há 15 anos atrás, primeiro com a auditoria de segurança do alimento. Então, antes da gente ir para o campo de sustentabilidade, é feita uma avaliação se a indústria está apta para fornecer. Naquele momento, 15 anos atrás, a gente não estava, fomos reprovados. Então, assim, eu costumo falar muito que foi um desenvolvimento de fornecedor. Ele ajudou a gente a se desenvolver naquela nova, para a gente passar da conta de fornecer para eles um alimento seguro. Depois veio todo o item de qualidade e hoje nós estamos com sustentabilidade, com certificações de responsabilidade socioambiental, são várias certificações de FSC 22000, que é de segurança do alimento, certificação de agricultura regenerativa, como eu falei, de milho orgânico, Brasil, Estados Unidos e Europa. O milho ox também. Enfim, então tudo isso com o apoio que realmente essas grandes empresas acabam puxando a gente, fazendo a gente ser melhor. Na Milhão, o milho flint não transgênico é produzido em parceria com produtores rurais, que são premiados a cada nível de sustentabilidade que alcançam. A Maria Vitória aplica a agricultura regenerativa em toda a sua lavoura e conta a importância dessa parceria. E eles vieram para fortalecer. Também é muito interessante essa conexão que eles têm feito de mostrar para a gente para onde o nosso milho está indo, para onde ele está chegando, como ele está chegando na mesa do consumidor. E também essa valorização que tem começado agora dos processos regenerativos que a gente tem feito dentro da fazenda, né, com a agricultura regenerativa.
talvez para algum dia a gente poder ter uma valorização nesse sentido dentro do produto final. E agora nós vamos saber como o mercado financeiro está reagindo e o que esperar de preços para a próxima semana ou pelo menos para os próximos tempos dentro de tanta incerteza. Esse é mais um Ações e Cotações. Ações e cotações. Para conversar conosco, eu recebo aqui no estúdio a Roberta Páfaro. Ela é mestre em agronegócio pela FGV, especialista em gestão de risco em commodities agrícolas. Muito obrigada, bem-vinda, Roberta. Você acompanha muito o agro, então é muito rico ter você aqui presencialmente com a gente. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente está num momento, num contexto em que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você acabou de falar nos bastidores aqui uma frase que eu queria começar então por ela, que você falou que é um momento de incertezas e essa incerteza também é precificada. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, então, como que você tem olhado para essa dinâmica de tarifaço, mas, para além disso, como que a gente consegue afunilar esse assunto olhando, pelo menos nessa primeira pergunta, para soja e milho, porque tem se falado muito de suco de laranja, carne bovina, café. Óbvio que a gente precisa manter atenção nisso, mas a gente não pode esquecer que a safra de milho está aí, né? Assim, a colheita aconteceu, a gente tem essas questões de armazenagem que também são sempre complicadas todos os anos. Isso também é uma incerteza, isso também é precificado. Então, queria entender um pouquinho, a princípio, como que você tem olhado hoje esse ambiente de soja e milho, comercialização, olhando para o Brasil? Quando a gente enxerga esse momento, a gente tem que avaliar o risco. Então, qual que é o risco? Como a gente precifica esse risco? Ou como a gente identifica esse risco para poder precificar melhor as nossas commodities? Então, diante do tarifaço, temos um impacto sim, mas a gente pensa além. Então, vamos abrir novos mercados. Quando a gente olha para a China, na Ásia principalmente, é o nosso maior mercado. Para a soja, basicamente a gente exporta 80% de toda a soja que a gente produz. Grande parte, a maioria, vai para a China. A gente está vendo os Estados Unidos, eles estão fazendo acordos, como fizeram recentemente com o Japão. Então, eles estão se aproximando ali da Ásia. Qual que é o risco disso para a gente? É realmente, porque os Estados Unidos eles são os principais competidores nossos, em termos de soja e milho também. Então, como é que a gente enxerga isso? Porque hoje analisamos muito café, suco de laranja, carne bovina, os primeiros produtos mais impactados se tivermos realmente o tarifaço, que tomara que a gente consiga chegar num acordo, né? Antes de melhorar um pouquinho. Mas se não conseguirmos, hoje somos dependentes de China quando falamos de soja. Quando falamos de milho, temos a possibilidade, diante de todo esse tarifaço e impacto, de abrir mercado também para o México, como aconteceu lá atrás na guerra comercial. Então, essa conversa com o México de abrir e exportar também milho e soja para o México, principalmente milho, para eles que eles ainda não são autossuficientes ali naquela região de produção de milho. E aí, pelo que você tem acompanhado, então, de mercado, até a gente ouve muito o próprio ministro Carlos Fávaro, há muitos meses, né, não só agora, diante desse tarifaço, mas ele vem falando muito dessa importância de abertura de novos mercados, né, o governo federal tem se valido muito desse discurso. Você vê isso acontecendo neste momento, por exemplo, e olhando, por exemplo, para México? É um momento muito delicado. A diplomacia brasileira está tentando lidar com essa situação. Por exemplo, os Estados Unidos eles não têm uma embaixada no Brasil, então isso dificulta ainda mais essa negociação. A gente sabe que tem um aspecto político diante disso também. Então, é um momento em que a gente tem que atravessar de uma maneira muito diplomática, sem tentar trazer cauteloso, nem outro ruído, né? Eu acabo brincando, fazendo até uma analogia no sentido de que nós somos um trator aqui e eles lá realmente têm aquela máquina que é silenciosa no campo. Então, acho que a gente não pode fazer muito barulho aqui, a gente tem que tentar se equiparar realmente nesses tratores, né? Vamos ficar silenciosos e vamos tentar fazer essa negociação da melhor maneira. Temos uma safra de milho chegando.
O que eu acho muito positivo e interessante é que a demanda interna por milho está aumentando, principalmente com as fábricas de etanol de milho, indústria de etanol de milho. Então, a gente tem aí uma previsão de cerca de absorver basicamente 20 milhões aí de toneladas esse ano. Então, de acordo com a Biov, de acordo com a Abramilho, que também estão desenvolvendo estudos nesse sentido. Então, o mercado interno pode ser mais atrativo. Lógico, em termos de precificação, quando a gente olha para fora, as commodities, de uma maneira geral, elas são precificadas em dólar. Então, tem o peso da moeda. Então, quando a gente vai fazer uma conversão para cá, quando a gente tem uma desvalorização do real, quando a gente exporta, nos tornamos mais competitivos e também revertemos mais reais por saca de soja ou de milho, mas a gente está suscetível agora ao que vem adiante, como vão ser essas negociações e também essas negociações dos Estados Unidos com outros países que podem fornecer esses tipos de grão. Então, os grãos que temos aqui. É um quebra-cabeça, né? Com muitas peças que está difícil de encaixar, a gente espera que encontre esse caminho. Agora, falando ainda sobre soja e milho, é isso, a gente não pode esquecer que todo ano ainda tem, né, a questão de armazenagem, que é um ponto crítico no Brasil, sempre essa questão de vender a soja que está estocada porque o milho está chegando e precisa de estoque, né? Precisa de espaço para guardar também. Hoje, como que você está avaliando essa situação dentro desse contexto geopolítico? Ficou ainda mais grave? Quem está com essa soja guardada tende a vender por uma questão de cotação olhando para esse mercado? Ou vai vender porque o milho está chegando, ou não vai vender porque é estratégico estocar? Queria entender um pouco como que você está avaliando nesse sentido, porque é isso, a gente está começando a safra 25-26 e junto com começos de safra sempre tem essa questão de soja e milho nos galpões aí, né, para quem estoca. Muito bem colocado, inclusive a gente está com um frete altíssimo. Agora o frete, e esse frete ele desconta, tem um desconto direto na saca final quando o produtor vai negociar. Então, para o produtor, vai ter um desconto maior nesse momento. A armazenagem é outro ponto muito significativo para a gente. Então, nesse sentido, a gente não tem espaço suficiente para armazenar as duas safras, o que sobrou ainda da soja e do milho. Agora acompanhamos a safra dos Estados Unidos. Então, eles estão ainda com alguma previsão de algum problema climático, mas, a princípio, ela vem uma safra cheia e vem uma safra muito boa. Está avançando nesse sentido. Então, teremos uma oferta maior e teremos uma demanda que ainda é incerta diante de toda essa dificuldade. China, que é o nosso maior mercado, a China já não está consumindo tanto. A China já chegou no limite do que ela poderia comprar. Então, aí a importância de também buscarmos outros mercados. De novo, o preço não é tão importante. A gestão de custos, a margem é o mais importante. Então, vamos olhar para a margem, vamos entender como é que a gente pode negociar futuro, negociar no mercado futuro, fazer um barter, principalmente agora na aquisição de fertilizantes, avaliar essa moeda de troca, de acordo com quando a gente faz essa análise entre o grão e o fertilizante, até porque o fertilizante, vindo de fora... Também está nesse momento crítico. Exato, de valor, né? Custo em dólar. Então, a gente pode receber mais reais por saca quando a gente tem uma desvalorização do real, mas, ao mesmo tempo, o nosso custo é em dólar. Então, o momento é de cautela e o momento é de gestão de riscos. Então, avalie esse risco. O importante, isso não só para o produtor, mas toda a cadeia do agro. Digo para a indústria também avaliar. Então, para quem está comprando o milho, por exemplo, para o etanol de milho, para quem está comprando o milho justamente como ração, para a indústria, porque senão a gente vai ver amanhã, e é algo que a gente não pensa, mas não tem essa gestão de riscos lá, identificar e o que pode fazer, as ferramentas que podem ser utilizadas, isso quem paga lá na frente é a gente também. Porque, por exemplo, se o milho não é, desde a base, desde a produção, dentro da indústria, transformado em ração, isso vai aumentar o custo, por exemplo, de um próprio frango quando a gente for comprar. Porque o frango, basicamente, o custo dele é 60% milho. O milho, sim. Então, a gente acaba pagando mais caro também. E essa incerteza, ela traz um momento de necessidade, de revisão de custos.
entender o que deve pagar ou não, até porque os juros estão muito altos, o crédito já não está tão disponível. Então, como é que a gente pode fazer uma administração para que os médios produtores, as cooperativas médias, para que elas possam passar por esse momento de incerteza, garantindo a margem. E você está falando dessa questão de gestão de risco que a gente vê que, obviamente, é super importante, sempre foi, está cada vez mais importante pela complexidade que o agronegócio tem se tornado, olhando para mecanismos financeiros, para essa questão geopolítica, pela própria capacidade do produtor rural de ampliar a sua produção e as suas culturas, né? Faz soja, faz milho, depois ele vai fazer sorgo, ele vai colocar outras culturas ali dentro desse Tetris. O que você aconselha para o produtor rural? Porque você falou, por exemplo, de cooperativas médias ou de quem está comprando. Para esse produtor rural, que muitas vezes fornece para cooperativas ou que, enfim, fornece de forma pulverizada, né? Ele vende um pouco para um, vende um pouco para outro, às vezes já faz barter, vai pensar em estocar. O que você daria de dicas em relação a essa gestão de risco, né? Quais que seriam, pelo menos, as 3 primeiras lições de casa, assim, para a gente ajudar o produtor que nos assiste? Olha, eu vou te contar algo. Quando eu era pequena, o meu avô, ele tinha um sítio e muitas vezes ele falava assim, Roberta, vai buscar os ovos. Eu era pequena e ia buscar os ovos. E ele falava, mas não coloque todos os ovos numa cesta só. E na época, você começa a pensar, por que não? Porque se eu cair, todos os ovos vão quebrar. Se eu tropeçar, então essa é a dica. Acho que o primeiro ponto, não coloque todos os ovos numa cesta. Diversificação, diversifique, identifique os riscos e diversifique. O meu maior risco agora é o risco cambial, então eu vou fazer uma trava no risco cambial. Vou fazer eu tenho uma dívida. Eu acabei de vender o milho à vista, eu tenho uma dívida. Seria melhor eu quitar essa dívida por conta dos juros? E aí eu posso fazer um barter que eu vou conseguir o fertilizante, porque a gente já está olhando para a próxima safra. A gente já começa agora a fazer esse planejamento. E a gente vê que, por exemplo, no Mato Grosso mesmo, eles também estão atrasados com relação à compra de fertilizantes. Então, como é que a gente consegue planejar isso? E essa incerteza, esse fertilizante que vem de fora, porque a gente importa basicamente 80%, ele é precificado também em dólar. E vem de regiões que estão em conflitos, né? Exatamente. A gente vem trazendo isso no programa aqui também, Rússia, Ucrânia, Irã. Na verdade, essa recessão geopolítica, vamos falar que essa recessão geopolítica ela tem várias implicações. As taxas podem implicar também no comércio internacional e afetar o crescimento da economia global. E quando você afeta o crescimento da economia global, o reflexo qual que é? Uma demanda mais baixa de alimentos. Porque uma demanda não vai ter o fluxo que tem. Então, no momento, como você pediu, três pontos. Diversificação. Primeiro, identificar os riscos. Quais são os meus riscos? O meu risco é o climático. O meu risco é a tarifa do Trump que pode deixar o meu produto menos competitivo diante de outros países, até porque se ele fizer algumas outras negociações, a gente pode ter algum impacto nisso também, que não estamos falando em milho e soja, mas existe a possibilidade, como vimos com o Japão. Ele acabou de falar que o Japão vai comprar mais grãos dos Estados Unidos. Sim. Então, primeiro passo é realmente identificar os riscos. Qual que é o meu risco maior? O quanto custa para eu produzir ali uma saca de soja? Vamos avaliar esses custos. Precificar esses custos, olhar para isso, identificar esses riscos, se proteger. Então, qual que é o maior risco? O meu maior risco é o cambial? O meu maior risco é o climático? O que eu posso fazer com isso? O meu maior risco ainda não tem condição de eu utilizar nenhuma tecnologia que vai me ajudar com relação a isso? Tudo bem. Olha, então esse risco eu tenho que deixar em aberto, mas qual que é a outra possibilidade? Então, identificou esses riscos e não é aquela, seja proativo, não reativo. Então, vá até lá, identifique, busque um consultor, busque alguém que possa te ajudar realmente nesse sentido a identificar e fazer um planejamento estratégico para isso. Legal. Quem conseguir fazer isso realmente vai passar por esse momento de incerteza, garantindo as margens e garantindo o próprio
manutenção e, enfim, sustentabilidade do negócio. Perfeito. E, de novo, não tem almoço grátis. É algo que se fala muito, né? Não tem almoço grátis. Então, tudo tem um custo. Então, vamos avaliar qual custo é importante agora para a gente. Esse custo que amanhã pode virar um benefício e mantê-lo no mercado. Perfeito. Muito obrigada, Roberta. Te agradeço. Certamente daria para ficar conversando mais um tempão aqui, mergulhar em cada um desses assuntos, em cada um desses riscos, mas te agradeço por enquanto. Espero que você volte aqui no estúdio em outras oportunidades. Fico à disposição, sempre um prazer. Muito obrigada pela oportunidade e espero que o nosso agro siga cada vez mais forte e firme aí, porque somos uma potência agrícola para alimentar e já alimentamos o mundo. São momentos de incertos, mas que também vamos passar por isso. Sim, o Brasil tem muito profissional competente para isso, né? Muita gente trabalhando para fazer com que esse agro consiga surfar nessa onda, mesmo que com um pouco mais de instabilidade, mas a gente sabe que o agronegócio consegue entender essa complexidade e tirar as melhores soluções. Então a gente continua acompanhando tudo isso e muito mais aqui ao longo do Hora H do Agro, mas por enquanto o nosso programa fica por aqui. A gente continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação aqui da Jovem Pan News. Agradeço muito pela sua companhia, pela da Roberta, pela equipe que faz o programa acontecer. Então, até a próxima e um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.